Depois de Isso. semanas de baixa, aliás, meses, né? Nós tivemos boi gordo na faixa de 100, 102, 103, voltou a 94, a Uhum. 93, agora reage. E reage justo no momento onde se esperava uma queda nos preços em função desse caso não clássico de vaca louca. Uhum. O que ocorre no mercado, Nádia? Bom, o que a gente está assistindo no mercado agora nessa fase de fim de ano realmente é um enxugamento dessa oferta de animais para abate, né? A gente veio ao longo do ano de 2012 visualizando o que tinha sido previsto lá em 2011. 2011 foi um ano de preços bastante elevados, onde a gente tinha uma restrição de oferta de animais para abate mais importante. E agora, no ano de 2012, a gente já esperava, até em função dessa recuperação dos preços que vinha lá desde 2009, 2010, um ano de preços mais suaves, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A gente não viu uma variação tão grande nos preços, quer dizer, a gente saiu de um patamar em janeiro, no começo do ano de 2012, de R$ 100, como você citou, para um patamar de 95, quer dizer, uma variação de R$ 5 aí ao longo do ano e para um período onde a gente assistiu preços um pouquinho mais baixos agora no final do período. Então, isso mostra que o rebanho brasileiro e a produção nacional, ela está se mostrando mais estável, né? A gente está passando por uma fase, e a gente acredita que seja uma fase que vai perdurar por um longo período, de estabilidade nessa produção. A gente olhando para os números de abate do IBGE, no consolidado até até o final de outubro, início de novembro, se a gente projetar um pouquinho para o final do ano, utilizando como base a mesma variação de 2011, você vai ver que o aumento percentual dos abates foi da ordem de 3, 4%. E os preços caíram aí numa faixa de 5, 6% em relação a 2011, isso no ano de 2012, mostrando que realmente esse movimento que era previsto, ele ocorreu, só que em magnitudes mais suaves, né? Ou seja, não foi uma queda brusca. Não, assim como não foi um ajuste brusco de produção, um aumento vertiginoso, o que não era esperado, mesmo em função do que a gente vinha assistindo em relação a preços de reposição, a gente viu que o preço ele caiu, cedeu um pouco, porque tinha essa previsão de maior oferta, mas foi uma queda mais suave. Para quem está na pecuária há muito tempo, se lembra em épocas em que a cava era muito maior nessa variação, né, nessa variação de preços. Agora, neste final do ano de 2012, tivemos uma surpresa, Nádia. Essa notícia ruim para o país, para a imagem do país, principalmente, é insignificante do ponto de vista técnico, científico, mas para a imagem do país não foi muito boa. E nós esperávamos uma pressão maior. Essa, no entanto, você lembrava agora há pouco que as exportações crescem agora em dezembro, Isso. apesar desses embargos e apesar dessa notícia ruim. Isso. Por que esse embargo não é tão forte? Na verdade, os países sabem que é insignificante esse risco de vaca louca? A verdade é que a doença da vaca, o mal da vaca louca, né, como é conhecido, ele é uma doença que, de certa forma, tecnicamente, é uma doença que a gente é causada por um agente priônico, né, se tem estudo sobre a etiologia desse processo, mas o fato é que essa doença ocorrida no Brasil, que não foi a doença da vaca louca, e sim foi a identificação do prion no material de uma vaca morta, ele está sendo ainda investigado, está em processo de investigação, mas fato é que a própria Organização Animal de Saúde Animal, ela, a princípio, não alterou o status do Brasil. O que acontece é que todo ano, todos os países que são signatários do acordo, que adotam o código de conduta da Organização Internacional de Saúde Animal, eles passam por uma revisão. Todo ano a gente é obrigado a enviar um número de amostras para exame, independente de ter ou não a ocorrência da doença, onde vai ser feito esse controle e a partir disso que a OIE vai determinar o status de risco do país. Então, esse tipo de controle, ao contrário do que se diz, na verdade é obrigatório. O país faz isso, é signatário da Organização Internacional de Saúde Animal. E isso mostra que o país faz o controle corretamente, o que inclusive divulgou a ocorrência do agente priônico. Pior seria se isso tivesse ficado ao léu e não tivesse sido verificado. Mas fato é que, assim como os Estados Unidos, a Austrália, o Brasil também faz esse controle. Então, pode ser, num curto prazo, uma notícia de certa forma negativa, mas ela vem a mostrar o quê? Que existe um controle para a doença, um controle das autoridades, né, que tratam desse assunto,
e que teve ocorrência que foi divulgado como tem que ser. Agora, o que resta esclarecer e o que a OIE vai fazer é agora, em fevereiro, parece que tem a reunião, onde tem a revisão, que não é pelo fato de ter sido identificado esse agente, é uma revisão que se faz todo ano, onde vai ser revisado o status. Provavelmente o status do Brasil vai ser mantido, porque está sendo feito controle e o país está agindo adequadamente em acordo com as normas definidas pela organização. Agora, uma ocorrência desse tipo serve a interesses econômicos e os países aproveitam para pressionar a cotação da nossa carne lá fora? Logicamente que os compradores, eles estão sempre pressionando os fornecedores por preços menores. Então, a gente acaba fazendo esse tipo de leitura, né? Um embargo ajuda a baixar o preço, essa é a verdade. Um embargo mesmo que temporário, ele ajuda a pressionar os fornecedores, né? Agora, se a gente olhar para as perspectivas para o próximo ano no mercado internacional, é um ano onde se prevê um volume mais baixo de produtos, principalmente porque um dos maiores fornecedores para o mercado internacional são os Estados Unidos. A Austrália também é um importante fornecedor. São países onde o nível dos efetivos de rebanho tá mais baixo. Então, o número de fornecedores acaba ficando, o volume que os países podem fornecer acaba ficando menor. E isso acaba abrindo um espaço até bastante importante para o Brasil no mercado internacional. Então, as nossas perspectivas, apesar dessa ocorrência, e visto que não se espera que vá ser mudado esse status, é que para o ano de 2013 a gente tem um volume de exportação até mais importante, principalmente porque a gente está com uma relação cambial bastante favorável para o produto brasileiro, né? Isso agora. Isso agora. A gente está numa relação do dólar para real que está favorecendo o produto, dá mais competitividade para o produto brasileiro no mercado internacional. Você diria que, com base nessas informações e tendo como referência o que você acaba de dizer, perspectivas melhores, nós teríamos arroba negociado em valores mais altos do que os números atuais, 95, 96, que nós temos visto aqui. 2013 será um ano melhor para o produtor? Acreditamos num cenário de estabilidade. A tendência é desse preço permanecer nesses patamares. Por quê? Porque Nenhuma alta expressiva? Alta expressiva não. Tirando a fase de alta do ciclo anual, ao longo do ano a gente espera um ano de preços mais estáveis. Como foi 2012, tá? A gente não está esperando nenhum movimento muito brusco no mercado. Sonhar com boi a 104, 108, 110 é exagero. Nada é impossível. Nada é impossível, vai depender muito do nível de consumo. Mas a FNP não apostaria num ganho acentuado de preço? Ainda não. Ainda seria prematuro. Não há perspectiva. Ainda não temos perspectiva. Agora, uma pergunta importante para quem trabalha com pecuária. Nádia, os custos para produzir subiram muito este ano. Diminuíram a margem do pecuarista. Esses custos continuam subindo no ano que vem? A tendência é que continuem subindo. Porque parte de alguns componentes de produção podem ser vinculados ao dólar e a gente vai ter, provavelmente em 2013, um dólar mais alto. Então, isso pode puxar o preço de alguns insumos. Isso é muito importante para o pessoal da agricultura, mas acaba afetando também a pecuária. E é um ano onde as commodities tendem ainda a permanecer em preços elevados. A soja, o milho, são produtos que ainda devem passar por um estoque, por um ano de estoques baixos, o que vai ajudar a sustentar o preço dessas commodities e, consequentemente, os custos de produção. Ou seja, custo de produção na pecuária continua subindo e os preços tendem à estabilidade com alguma leve alta no máximo. Isso. Essa é a perspectiva. É a perspectiva. Que recado você daria para o pecuarista que te ouve agora, diante desses números? O que você diria? 2013 será um ano bom ou um ano ruim? 2013 será um ano bom para aquele produtor que realmente é profissional e que adota meios de produção, um manejo mais rigoroso do gado. Aquele produtor que leva a sua atividade ali na ponta do lápis e que é bastante consciente e que adota práticas de performance mais elevada, para esse produtor a tendência é que não só 2013, como daqui para frente a pecuária apresente números mais interessantes. Para quem não estiver preparado, sempre situação difícil. Exato.